Se você já teve um sonho lúcido, percebeu que em algum momento você despertou, só que dentro daquele sonho, e compreendeu que o seu corpo ainda estava dormindo. É como se uma parte sua estivesse deitada no meio do sono e outra parte vivendo uma situação bem diferente, talvez uma aventura em outro cenário. Só que você estava consciente disso tudo e, portanto, tinha o poder de decidir se seu corpo deveria acordar de um pesadelo, por exemplo, ou se continuaria sonhando, e daí você passaria até a manipular os acontecimentos, mudar as coisas, como se fosse o diretor de um filme, fazendo o seu próprio roteiro onírico enquanto dormia. Olá, amigos da história! E se na verdade tudo o que vivemos fosse um sonho dentro de outros sonhos? Se todas as nossas experiências, o que somos, tudo o que sabemos, o que presenciamos e sentimos, tudo isso fosse uma ilusão muito bem construída? E se a nossa realidade fosse uma simulação? Alguns pensadores inovadores, incluindo filósofos, possível que a realidade seja apenas uma simulação de um supercomputador de altíssima tecnologia, mas essa ideia nem é nova. Há mais de 2000 anos, o filósofo grego Platão nos apresentou a sua alegoria da caverna, onde homens acorrentados lá dentro desde a infância só viam sombras se mexendo na parede, sem ter ideia de que eram a projeção de imagens que vinham do lado de fora, e por isso não acreditaram quando um dos prisioneiros escapou e voltou contando que havia outras pessoas e um mundo diferente do outro lado, porque para eles a realidade sempre foi aquelas sombras e o mundo deles por toda a vida sempre foi a caverna. A deusa Maia no hinduísmo se refere à ilusão da realidade material que percebemos através dos nossos sentidos. E a ideia de um mundo enganador é reforçado nas igrejas cristãs e no texto bíblico de Eclesiastes. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo: tudo é ilusão. Estaríamos então olhando para um mundo de sombras, limitado, vivendo apenas uma representação da realidade? Mas o que é a realidade? Para começar, podemos comparar o pensamento dos filósofos Hume e Kant. Para o pensador britânico, o conhecimento vem apenas do que captamos com os nossos sentidos, e baseados nessa informação construímos a noção de realidade. Ou seja, uma pessoa que cresceu sem qualquer contato com o mundo externo, como numa caverna, não seria capaz de refletir. Já para Kant, existem intuições que vêm desde o nascimento, estruturas de pensamento que dão significado à nossa percepção sensorial. Se o conceito depende dos olhos de quem vê, do observador, o que é real para um pode não ser para o outro. Até que Albert Einstein também aparece nessa história, afirmando que tempo e espaço são relativos e estão profundamente entrelaçados e que podem ser comparados de acordo com as medidas de observadores diferentes. Depois veio a física quântica e revolucionou tudo. Um mundo de átomos e partículas em que a natureza física de um objeto depende de como nós interagimos com ele. No famoso experimento mental de Erwin Schrödinger na década de 1930, ele imaginou um cenário com um gato dentro de uma caixa lacrada, onde a vida ou a morte do animal dependia do estado de uma parte. Define a realidade para afirmar, por exemplo, se um elétron é uma partícula ou se é uma onda. Sobre essa dualidade, Einstein escreveu: temos duas imagens contraditórias da realidade. Separadamente, nenhuma delas explica totalmente os fenômenos da luz, mas juntas, elas o fazem. No estudo da física quântica, certas coisas são verdadeiras mesmo quando não parecem ser, contra a objetividade da física clássica na interpretação do real, mudando fundamentalmente o nosso entendimento do universo. Em 2017, cientistas chineses conseguiram teletransportar com sucesso uma partícula para o espaço. Foi o primeiro objeto teletransportado da Terra para um satélite que orbitava mais de 500 quilômetros acima. Nesse caso, não se trata ainda
de teletransportar pessoas, como na ficção científica. O teletransporte quântico com fótons é o envio de informações através do espaço, usando partículas emaranhadas que são remontadas em outro lugar distante. Ou seja, os chineses não moveram esse objeto, mas unidades de informação que foram transmitidas e refletidas em outro local, como um bit de computador, 0 ou 1, sim ou não. Na mesma direção, em 2022, os cientistas Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger receberam o Prêmio Nobel de Física por experimentos usando estados quânticos emaranhados, onde duas partículas se comportam como uma única unidade, mesmo quando separadas. A ação em uma delas afeta a outra instantaneamente, mesmo que em tese estejam até anos-luz de distância uma da outra. Mais uma vez, a informação e a realidade estariam entrelaçadas, e essa interpretação abre portas para as mais diversas possibilidades quânticas em universos paralelos. Para cada resultado possível numa medição, o universo se divide em muitos outros. Essas novas descobertas podem ajudar no desenvolvimento de supercomputadores quânticos. Para Nick Bostrom, professor da Universidade de Filosofia de Oxford, se os humanos continuarem a desenvolver tecnologia, chegarão a um estágio no qual a sociedade vai possuir um enorme poder sobre a computação. E uma das hipóteses é a de que nós já estamos vivendo em um universo simulado, controlado pelas civilizações futuras, e não no mundo real. E se for assim, os humanos também não são necessariamente seres reais e tangíveis, mas sim construções pré-determinadas e codificadas do mundo digital em que habitamos. Para o cientista da computação Rhys van Vyk, que é designer de games e autor do livro A Hipótese da Simulação, a humanidade já pode estar vivendo em uma representação hiperrealística do universo, como um videogame da vida real. Por que nós jogamos alguns videogames? Geralmente por vários motivos, mas um dos principais é para ter experiências que não teríamos fora do jogo. Porque você gostaria de voar em um dragão, ou numa nave espacial de Star Wars, ou num jogo de tiro em primeira pessoa. E estas não são experiências que você pode ter lá fora. Então, dentro da nossa simulação, talvez seja por isso, as experiências que estamos tendo aqui, incluindo a dor, incluindo as dificuldades financeiras, ou as dificuldades de saúde, ou para cuidar uns dos outros quando algo der errado. Nolan Bushnell, fundador da Atari, disse que para tornar um jogo interessante, ele não deve ser fácil demais a ponto de você se cansar logo, nem tão difícil que faça você desistir dele de vez. Desse modo, escolhemos o nosso personagem para nos representar. E se eu cumpro as missões do jogo, vou ganhando mais habilidades, mais poderes, e à medida que avanço, posso alcançar o nível máximo e encontrar, quem sabe, um dragão. Uma coisa impossível talvez para o jogador que ainda está lá no nível 1, no começo. Eu também posso trapacear, mas assim não me tornarei um jogador valoroso, não aprenderei muito. Vou evoluir pouco na jornada do herói, ou do sábio, ou da mãe. Os papéis bem definidos nos padrões universais de comportamento herdados de nossos ancestrais e que ficaram no inconsciente coletivo. Os arquétipos do psicanalista Carl Gustav Jung, que aparecem nos mitos e nas histórias da humanidade, nas religiões, nos sonhos e nos jogos. Você também pode optar por não jogar a missão principal e ir se distraindo com uma missão paralela, e tem até os personagens não jogáveis, figurantes ali compondo o cenário. Mas se temos uma certa margem de manobra nesse jogo da vida e podemos fazer escolhas, por que há tanto sofrimento no mundo? Seja qual for a resposta para isso, você precisa primeiro aceitar o jogo, as regras dele e acreditar na ilusão. É como no circo, em que você está vendo uma apresentação de mágica, sabe que é um truque, mas se deixa levar assim mesmo para aproveitar melhor a experiência. E quem seria esse programador transcendental? Essa entidade superior que controla a simulação além do entendimento
e das emoções humanas. Bom, para gerar as infinitas possibilidades quânticas, um gráfico dos multiversos, seria necessário um programa de computador extremamente poderoso e também uma inteligência artificial suficientemente complexa para ser percebida como real pela mente humana. A teoria da simulação nesse cenário pode ser ilustrada pelo filme Matrix, que retrata um mundo pós-apocalíptico em que uma raça de máquinas capturou a maior parte da humanidade e aprisionou as mentes em uma realidade artificial para coletar o calor corporal e a energia eletroquímica dos humanos, que vão levando ali a rotina do dia a dia sem perceber que vivem numa simulação. Algumas maneiras de conseguir isso seria por meio de tecnologias avançadas de realidade virtual ou interface cérebro-computador, onde poderiam ser exibidas imagens realistas para os usuários, ou enviar sinais para o cérebro e estimular informações sensoriais realistas. No início de 2024, sob a liderança de Elon Musk, a empresa Neuralink fez o primeiro implante de um chip cerebral em um ser humano, que permite controlar um computador com pensamento e dar mais autonomia ao paciente que é tetraplégico. Para o magnata da tecnologia, esse é um caminho sem volta. Meu palpite é que daqui a algumas décadas ou até em 100 anos chegaremos no estágio de simulação. O que pode significar aí que não será mais possível fazer a distinção entre o que é virtual e o que é real. Numa civilização pós-humana, o professor Bostrom propõe que as máquinas que executam simulações poderiam ser empilhadas, de forma que uma máquina simulada pudesse simular outra máquina. E isso criaria a possibilidade de múltiplos níveis de realidade, onde o número e a probabilidade de realidades simuladas só aumentariam com o tempo. Com essa ideia do simulador pós-humano, Ries van Wyk entende que seria necessário um poder computacional suficiente para acompanhar os estados de crença detalhados em todos os cérebros humanos em todos os momentos. Isso seria para detectar observações de pássaros, de carros e assim por diante antes que elas acontecessem e daí fornecer detalhes simulados de tudo o que estava prestes a ser observado. No caso de um erro na simulação, se poderia simplesmente editar os estados de qualquer, ou como alternativa também se poderia voltar alguns segundos e executar novamente a simulação de uma forma que evitasse esse problema. É o que ficou conhecido popularmente como falha na matriz e gerou explicações nada comprovadas para aquela sensação de já termos vivido antes uma mesma situação. E ainda o chamado efeito Mandela, que é a lembrança coletiva de algo que supostamente nunca aconteceu. E se vivemos mesmo numa simulação, será que ela pode acabar assim a qualquer momento? Seria possível apenas desligar da tomada? E se de fato existirmos dentro de um videogame que exige que nossos personagens realizem certas missões e conquistas para progredir, pode ser melhor até do que estar morto. Se bem que morto nessa realidade, mas muito bem vivo em universos paralelos, quem sabe? E finalmente, seja em qualquer tipo de mundo, será que seria possível escapar da simulação? Muito obrigada por assistir. Se gostou, deixa aí o seu joinha, real ou virtual. Comente, se inscreva no canal para outras curiosidades como esta e até a próxima com uma história a mais.